Boa noite, irmãos do Caravana. Hoje irei fazer a prece dessa noite. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia. Obrigada pelas bênçãos que iluminam nossas vidas. Nós te agradecemos por todas as provas que colocas nos nossos caminhos, porque nós sabemos que elas são muito importantes para a nossa evolução. Que nós possamos ter um ótimo estudo, com pensamentos e vibrações boas, e que nós também possamos ter uma ótima noite. Nós e todos os irmãos que estão passando por necessidades e precisam da nossa ajuda, que possam ter o amparo dessa oração junto com eles. Que Deus e os bons amigos espirituais abençoem o nosso irmão Leonardo, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite para todos. Yasmin, obrigado pela gravação da prece inicial, pedindo proteção para a nossa reunião da noite de hoje. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Item esquecimento do passado. Kardec pergunta por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. O espírito responde: não pode o homem, nem deve saber tudo. Então, ele continua: Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Então, ele está nos colocando aqui que, apesar de todo o orgulho do homem, toda a vaidade do homem, todas essas deficiências que todos nós temos um limite de sabedoria e de conhecimento das coisas que nos rodeiam e das circunstâncias que nós já criamos, que nós já passamos e que nós estamos aqui agora para consertar. Nós temos um limite de sabedoria disso. Por isso ele começa a resposta bem incisivo. Não pode, algo que não pode, algo que nos prejudicaria se acontecesse. Então não pode. E nem deve. Então, esse não pode nem deve saber tudo significa que nós temos uma limitação a nosso favor, né? E por que ele explica depois? Por que isso? Porque Deus assim o quer em sua sabedoria. Será que nós estamos duvidando da sabedoria do Pai, que criou todo esse universo? Não, isso está errado, né? Quem fala isso, na realidade, não tem consciência da grandeza de Deus, né? Então, vamos ter uma atitude mais humilde, né? De mais aceitação e gravarmos isso. Nós não podemos e não devemos saber o nosso passado, né? A sabedoria de Deus sabe por quê. A pergunta, Kardec, inclusive, ele faz uma argumentação muito própria, né, que os homens fazem acerca desse assunto, né? Olha o que ele vai falar. Como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Se eu tenho que resgatar uma falta, eu deveria lembrar dessa falta, segundo alguns. Aí ele continua. Como pode aproveitar a experiência de vidas que se esqueceu? Conceber-se-ia
que as tribulações da existência lhe servissem de lição e se recordasse do que as tenham podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha que argumentação Kardec apresenta para o Espírito, argumentação nessa que ele traz de muitas pessoas que pensam dessa maneira, né? E tentam desprestigiar a ideia da reencarnação por esse argumento. Olha, se eu não lembro do passado, como é que eu vou consertar? Se eu não sei quem era meu inimigo, como é que eu vou perdoar? Então, será que eu recomeço a cada reencarnação? Mas isso é justo? Deus fazer isso comigo? Bom, quem pensa assim, como a gente já viu, está duvidando da sabedoria de Deus, né? Kardec está colocando essa pergunta como um apanhado do que se pensa sobre esse assunto, por o Espírito esclarecer. Então, vamos lá. O que o Espírito responde? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, qual mérito que a gente teria se nós lembrássemos do nosso passado? Né? Cada existência, como ele está falando, dispõe de... Nós vamos aumentando a nossa capacidade de gerir os nossos problemas, em cada existência. Por isso temos que ter muita, porque numa só não dá. Nós não temos essa aptidão, né? As várias reencarnações vão permitindo que a gente vá distinguindo o que é bom e o que é mal, né? Para nós e para a coletividade. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, quando ele pela morte, vai para o mundo espiritual, então ele tem, dependendo da necessidade, essa visão do passado, né? Então, às vezes, demora isso acontecer, porque nós estamos tão atribulados pela última existência, tão acabrunhados pelo que nos aconteceu na última existência, que demora um pouco a vir essa memória, né, que está no espírito, que nós vamos ver mais à frente. Vê as faltas que cometeu e de que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Isso depois que nós estamos no mundo espiritual, e nós temos essa visão, né, não aqui na Terra. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar as que vêm de transcorrer. Então, aí, ele, diante desse quadro, ele é ajudado a fazer uma análise, nem faz isso sozinho, nem fazemos isso sozinho, né? Temos um mentor, um guia, um anjo da guarda, temos espíritos treinados nessa preparação da reencarnação, temos espíritos treinados para buscar nos refolhos da nossa memória essas recordações, né? Isso pode ser feito com um vídeo, né? Isso pode ser feito com uma conversa, isso pode ser feito de várias maneiras, segundo a bibliografia espírita, né? E aí, escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que se lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhes uma espécie de intuição das em que incorreu. Então, a gente tira desse trecho da resposta dos espíritos o seguinte: as reencarnações são plenamente planificadas, né? São projetos para cada um de nós que é o necessário que nós teremos, né? São projetos que, na realidade, são feitos por espíritos experientes junto a nós.
Uma outra coisa importante é que ele fala assim, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, então nem sempre o nosso anjo da guarda é o mesmo, né? Nem sempre o nosso espírito protetor é o mesmo. Naquela reencarnação nós temos um que tem o pleno conhecimento do plano que nós, juntamente com os amigos da espiritualidade, traçamos para, junto àqueles que nós vamos reencarnar, nós podemos, então, cortar as arestas, né? E limando aquelas coisas mais agudas que nos separavam para que nós possamos, então, cumprir a lei de amor que Jesus nos deixou, né? Tende essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, muitas vezes, o materialista que só acha que existe só uma existência, tudo que acontece aqui foi o pai e a mãe que botou na cabeça dele, ou foi os amigos, ou foi... Nada é dele, nada é dele, tudo é de fora, né? Então, o Espiritismo vem esclarecer, não, nós temos um passado criminoso e muitas vezes nós temos pensamentos ligados a esse passado, né? Essa voz, continua ele, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpado. Então, nós não temos lembrança clara das nossas encarnações, mas temos intuições, temos pensamentos, pensamentos que nós não sabemos nem de onde vêm, né? Nessa atual reencarnação, coisas terríveis que nos chegam à memória, que muitas vezes podem ser reminiscências do nosso passado, né? Tenebroso. Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, aproveitando a existência que foi planificada do lado de lá, com auxílio do espírito designado para nos acompanhar, então o que acontece? Nós voltamos e estamos aqui querendo consertar. Muitas vezes nós estacionamos, porque em vez de consertar, nós atrapalhamos mais a vida dos outros, né? Nós complicamos mais a vida dos que estão no nosso lado. Então, na realidade, nós estacionamos, nós voltamos para lá e não temos mais créditos, né? Vamos ter que planificar tudo de novo, fazer toda esse projeto novamente para, tendo uma possibilidade dentro da situação que nos é necessária, e é necessário aquele que nós nos conflitamos no passado, voltar a uma nova reencarnação. Então vamos aproveitar essa, porque aqui está a solução de tudo, né? O espírita muitas vezes fica sonhando com o mundo espiritual, fica sonhando com as belezas da espiritualidade, romances nos falam coisas bacanas, mas não é lá que está a solução. No momento, a nossa solução está aqui. Nós temos que resolver nossos problemas por aqui. Para isso a gente encarnou. Para isso tem uma trabalheira danada para a gente chegar aonde nós estamos, né? O comentário de Kardec, depois dessas duas questões, diz o seguinte: não temos, é certo, durante a vida corporal, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Nós não temos essa lembrança clara, né? Nós até lembramos certas coisas, mas a lembrança do que nós fomos, nós não temos. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Então, se eu me dedico a um determinado esporte e tenho uma afinidade para aquele esporte, é porque no passado eu já pratiquei aquilo, né? Provavelmente, né? Isso não é determinismo, mas temos muita chance de ter já vivido naquelas situações, né? Com aquela habilidade. Assim é para a música, assim é para a poesia, assim é para a política,
assim é para a ciência, assim é para a filosofia, coisas que nos atraem, nós temos afeição, é porque nós já vivemos enredados por aquelas situações lá atrás. E nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Né? Então, como nós não devemos novamente errar, então nós resistimos. Né? Se nós lembrássemos, talvez não resistiríamos. Né? Nós íamos procurar situações, nós íamos procurar desculpas para errar novamente. Né? Para, vamos agora para Emmanuel, em Religião dos Espíritos, na página Esquecimento e Reencarnação, que é a página 45, ele diz o seguinte: para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, para apagar essas lembranças, muitos espíritos têm que, às vezes, por um certo tempo, que a gente não determina, porque não pode comparar o tempo da espiritualidade com o nosso tempo, mas por muito tempo, segundo ele fala, nós temos que dormir, nós temos que entrar num estado de letargia, mesmo que ainda não esteja sob a forma de feto, né? Já tenha assumido a forma do feto material, mas já estamos dormindo em alojamentos próprios para aqueles que vão reencarnar. Né? Assim como tem alojamentos para aqueles que voltaram e estão se recuperando e têm que dormir, né? Assim também tem os alojamentos próprios para aqueles que vão reingressar na Terra. Então, isso faz parte de um plano para o esquecimento das coisas que ocorreram no passado. Na melhor das hipóteses, quando desfruta de grande atividade mental, nas esferas superiores, só é compelido ao sono relativamente profundo quando perdura a vida fetal. Então, sono profundo só no feto para aqueles espíritos mais avançados. Porque para os demais, nós já estávamos dormindo bem antes de nós estarmos no ventre materno. Em ambos os casos, quer o espírito seja mediano, quer ele seja mais atrasadinho, quer ele seja mais adiantado, a prostração psíquica dos primeiros 7 anos na tenra na instrução fisiológica dos encarnados. Então ele está falando ainda que esse tempo em que se reaviva a experiência terrestre dura 7 anos. Então, até os 7 anos, nós ainda somos considerados crianças, nós estamos no estágio da infância, e nesse estágio da infância nós estamos nos adaptando à nova existência que nós temos, a um novo quadro que nós nos encaixamos aqui na Terra. Esse é o momento exato em que nós vamos ter uma influência como pais e mães sobre essas crianças para que eles entrem no caminho do bem, né? Da importância do culto do lar, né? Porque depois que passa essa idade, depois que eles atingem a adolescência, fica mais difícil se nós não falamos lá atrás. Se nós falamos lá atrás, pode escrever, isso vai ficar para a vida toda. Eles sempre vão lembrar o que é a reencarnação, sempre vão lembrar da responsabilidade que estão fazendo aqui, mesmo que digam que não se interessam mais pelo assunto. Lá no fundo, aquele culto no lar, ou aquelas lições, ou aquela orientação que o pai e a mãe deu até os 7 anos, vai prevalecer pela vida toda. Aí a importância grande da evangelização dentro do centro também. Né? Pouco a pouco, continua o Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino,
reavendo os patrimônios, realizações e as dívidas que acumulou, e se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias, as aversões, as vontades e as dificuldades com as quais se acha afinado ou comprometido. Né? Afinado no caso das simpatias e comprometido no caso das aversões. Né? Pouco a pouco, depois dos 7 anos, ele vai entrando em contato. Né? Daí passar um período de grande contestação, que é o período da adolescência, né? Porque ele está entrando em contato direto com as coisas boas, mas também com as coisas ruins que ele fez lá no passado. Transfigurou-se então a ribalta. A ribalta significa que nós estamos num palco de teatro, né? Estamos representando a nossa personalidade, né? Então a ribalta se modificou, o entorno se modificou, transfigurou-se, mas a peça vai continuar. Nós, atores, vamos continuar a atuar. A moldura social doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Então, nós continuamos a ser o espírito, né, que nos habita, né, independente da, da forma carnal, independente das circunstâncias que nós estamos. Né? O que vai prevalecer, né, vai ser a nossa consciência. Né? O que nós vamos, com a força de vontade, transmutar, mudar. O que nós vamos fazer diferente que nós fizemos na vida passada. No livro Emmanuel, numa lição chamada Ouvido Temporário, ouvido, ou seja, esquecimento temporário, Emmanuel nos fala o seguinte: o esquecimento, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Então ele está falando aqui, esse trechinho a gente pegou para mostrar que Emmanuel está nos indicando que a própria natureza do nosso cérebro, que por sinal é o último órgão a se completar lá durante o feto, né? A sua formação é a última a se dar, né? Ele, na realidade, tem essa matéria, tem um estado vibratório que faz com que o espírito diminua a sua vibração. Né? A vibração da matéria diminui a vibração espiritual. Né? Em contato com a matéria, o espírito vibra menos. Né? Essa energia da matéria faz com que o espírito vibre menos em contato com ela. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento, né? Principalmente se ele pediu agruras, né? Pediu defeitos, doenças, né? Nós temos que nos adaptar. Né? As doenças não são feitas ao acaso, não acontecem ao acaso. As doenças são necessidades, né? Que nós temos que passar. Precisa abandonar a bagagem de seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes, nos pretéritos tenebrosos. Já pensou com a tarefa que nós temos de reconstituir? Ainda temos que lembrar do que fizemos no passado? Então começa do zero sim, com algumas intuições, mas o esquecimento é importante. Cada reencarnação tem que começar do zero. Sua consciência é apenas parte emergente da sua consciência espiritual. Seu sentido constitui apenas o necessário à sua evolução aqui pela Terra. Daí a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. A vibração na espiritualidade é imensamente maior do que a vibração aqui na Terra. Nós estamos cerceados dela porque há necessidade disso. Então nós vemos menos, nós ouvimos menos aqui, não é? As pessoas que têm
essa possibilidade e que formou seu corpo com essa possibilidade da visão espiritual e da audição espiritual, né, sabem que as coisas que nos rodeiam são muito mais complicadas do que nós que não vemos, né? E muitas vezes elas até reclamam desse tipo de convivência, porque convive com a coisa boa e com a coisa má também, né, em volta de nós. Todavia, dentro dessa obscuridade requerida pela necessidade de estudo e desenvolvimento, olha só o que Emmanuel nunca descura da, do conselho de nós estarmos estudando, de nós estarmos nos aprimorando, né? Não só no estudo espírita e no estudo das coisas que nos rodeiam, mas também no estudo profissional, né? No estudo de uma outra língua. Isso é importantíssimo, né? É uma necessidade, né? De estudarmos, sempre continuarmos estudando, lendo, né? Sempre continuar nos desenvolvendo. Então, essa necessidade de estudo e desenvolvimento, né? De saber e de praticar, experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível. É uma vocação inata que impele para esse ou aquele caminho. É uma saudade vaga e incompreensível que persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos que assediam frequentemente. Por isso, a canalização das nossas energias para um determinado trabalho, para uma determinada atividade, né? Nestes momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara de sombras impostas pelas células cerebrais, como a gente já viu, né? E através dessa luz coada, entra o espírito em vaga relação com seu passado longínquo. Tais fatos são vulgares nos seres envolvidos, sobre quem a carne já não exerce atuação invencível. Os seres mais envolvidos, os espíritos mais envolvidos, têm uma larga conhecimento do seu passado também, né? Não é o nosso caso. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada. Aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados de tudo, parece uma fração do seu mundo consciente, mas faz-se mister esquecer o passado para que alcance êxito na luta. Quer dizer, e são vagos instantes, vagos pensamentos. Ele coloca nesse livro com o título de As Recordações. Nós recordamos, sim, mas vagamente. E agora ele fala da subconsciência, que é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. No seu cérebro espiritual organiza-se então essa consciência profunda, em cujo domínio misterioso se vão arquivando as recordações. E a alma, a cada etapa de sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Então, tudo está arquivado lá na nossa consciência profunda ou subconsciência, né? No nosso espírito, que nós não temos condição de lembrar devido às condições ainda restritas do nosso cérebro. Liberto apenas ontem da barbárie, isso aqui quem fala é Leon Denis, no livro Depois da Morte, o peso dessas recordações seria acabunhador para nós. E ele fala ainda, quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Então, larga isso de querer conhecer o que você foi no passado. É melhor assim. Você não pode ou não deve, e isso é sabedoria de Deus, como a gente viu na resposta inicial. O próprio esquecimento, lá em Kardec, na Gênese, fala, se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Isso está no capítulo 11, item 21. E ele fala mais, durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Então, no nosso desprendimento da noite, nós lembramos de coisas, estamos com pessoas, espíritos do passado, mas, quer eles estejam encarnados ou não, mas a gente não lembra,
com clareza depois de despertos. Mas é uma possibilidade que nós temos durante o sono, né? A lembrança. E para encerrar, nós já estamos estourando o tempo, vamos ouvir a poesia Serve e Esquece. Veja só o que ela fala. Coração, ouve, se queres, a bênção da paz constante. Trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas do céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia, não pares contando lutas. Progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Tudo procura vanguarda, a flor converte-se em fruto, cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma agasalho, a própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue em frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia, ante o mal, prossegue e ouvida as próprias nodas da vida, a vida pede esquecer. Isso é de Maria Dolores, está no livro A Vida Conta, lição 6, psicografia do Chico. Vamos para os nossos instantes finais da noite de hoje, fazendo uma oração de agradecimento ao Mestre Jesus. Pensemos no Mestre. Senhor Jesus, agradecemos estarmos aqui fazendo esse estudo, pensando acerca dos saberes do Consolador que Tu nos enviaste. Hoje, sabemos, Senhor, que devemos esquecer o nosso passado e não perdemos tempo de realizar o nosso futuro através dos acertos do presente. Assim, Senhor, se faz a justiça divina desse Pai amoroso e sábio, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Aproveitemos, Senhor Jesus, nesse momento, em comunhão e em prece, para enviarmos um pensamento de reconforto, de alívio e de cura para todos os irmãos enfermos do espírito ou da matéria. Que todos possam receber nesse momento e não esquecemos também agora dos irmãos que fizeram a passagem muito antes do que pretendia nosso sábio Pai, e que eles possam agora de novo retornar ao caminho da evolução onde estiverem. Que nós possamos também enviar o nosso pensamento de soerguimento a cada um deles. Que nós possamos estar em nosso lar em paz e que nós possamos, Senhor Jesus, também, com a consolação de Maria, e com a proteção dos nossos amigos de espiritualidade, que nos auxiliaram agora, que estão a todo momento preocupados conosco, que nós possamos, Senhor, em nome de Deus, darmos por encerrado esse estudo da noite de hoje. Meus irmãos, desejo muita paz para o lado de cada um de vocês e aqueles que estão conosco nessa noite, aqueles que não puderam estar, e que nós possamos continuar a nossa caminhada, porque nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade grandiosa que é a nossa reencarnação. Que a paz de Jesus continue com todos nós.